Já teve febre? Bem, a febre, ela mostra uma coisa, e uma coisa certa. Quando a febre aparece, uma coisa é certa. E o certo é que tem algo errado. O certo é que a febre está mostrando que algo nesse corpo precisa ser curado. A febre, ela mostra que o corpo está sendo severamente atacado. E diante desse ataque que o corpo está sofrendo por algumas bactérias, bem, o corpo reage. E uma das reações do corpo é a febre. Porque a febre, ela tem por objetivo curar o corpo humano desses ataques invasores e severos dessas bactérias. No entanto, olha que interessante, no entanto, a febre, quando ela é muito alta, ela pode provocar uma lesão no coração e deixar uma pessoa com um problema cardíaco crônico. Exatamente por isso é que a febre ela precisa ser também tratada. Ela não pode ficar muito alta para que a pessoa também não corra outro risco de vida. Davi, no Salmo 32, ele diz que ele estava com febre. Lá no versículo 4 diz assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ali, Davi, quando ele fala sobre sequidão de estio, ele na verdade está falando que ele estava com febre. E Davi estava com febre, mas era uma febre enviada da parte de Deus. E o objetivo dessa febre enviada da parte de Deus era curar Davi. Assim como a febre no nosso corpo, ela visa curar o corpo dos ataques, do ataque severo das bactérias, a febre que Deus enviou sobre a vida de Davi também tinha o objetivo de curar a pessoa de Davi. Mas o fato é que os pecados de Davi o cegaram. O pecado de Davi acabou fechando a boca de Davi. E daí Davi sofreu. Sofreu por não tomar a dose de dipirona corretamente. E ele então acabou passando por maus bocados. Em qualquer consulta médica, uma consulta rotineira, pode ser também uma consulta urgente, a temperatura do corpo humano sempre é verificada. Nós observamos que nos dias de pandemia, aparelhos eram utilizados para verificar a temperatura do corpo antes que alguém adentrasse num recinto, não é verdade? Querido amigo, querida amiga, Deus permite que sejamos acometidos pela febre. Ele permite isso. Mas ele permite para curar o nosso corpo. E também para curar a febre, o termômetro, que é a sua lei, que é a sua palavra, vem nos verificar constantemente. E quando nós somos diagnosticados e a febre ela é confirmada, bem, daí Deus nos oferece o seu remédio. O remédio para combater a febre e todas as consequências que essa febre pode gerar em nós. Deus nos dá a pílula do perdão. Por isso, no Salmo 32, nós temos as palavras de Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O problema é que para qualquer tipo de doença muitas vezes anunciada pela febre, surgem aquelas famosas receitas caseiras. Receitas essas que muitas vezes acabam impedindo as pessoas de buscar o médico, de realizar exames, de descobrir que tem algo mais sério ocorrendo no seu corpo. A febre que acabou acometendo Davi indicava que algo estava errado. Essa febre causou muitos problemas físicos no corpo de Davi. Essa febre, ela também causou muitos problemas espirituais na vida de Davi. E problema espiritual que deixou Davi de ver a misericórdia de Deus. A lei de Deus, ela prescrevia que todo homem que cometesse adultério e assassinato, ele deveria ser colocado em praça pública e apedrejado. No entanto, Davi havia cometido adultério. E para esconder o seu adultério, ele resolveu matar o marido de Batseba, Urias. E ele tentou esconder esse seu pecado de todas as maneiras.
Mas sabe, ele foi acometido pela febre. E a febre indicava que tinha algo errado, mas ele não queria admitir esse algo errado. Até que Deus enviou o seu profeta Natã, para conversar com ele. E arrependido, já que a febre foi verificada, já que Davi ele foi diagnosticado como estando com a febre muito alta, arrependido, Davi recebeu das mãos de Natã a pílula de Deus, o perdão para os seus pecados. Enquanto Davi se recusava a confessar os seus pecados, enquanto Davi se recusava em tomar a pílula do perdão, o seu corpo sofria. E o seu corpo sofria com a febre muito alta. Davi sofria também fisicamente. Davi preferiu ser teimoso. Davi preferiu ignorar a realidade do seu pecado e da sua situação diante de Deus. Ele preferiu não confessar a Deus os seus pecados. E a febre o atormentava constantemente, a ponto dele escrever no Salmo 32, de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Quando alguém passa por uma doença grave e se recupera, a mesma ela exclama com muita alegria sobre o episódio, por mais que aquele episódio tenha sido triste, tenha sido doloroso. O mesmo aconteceu com Davi. O mesmo acontece com um pecador que se arrepende. Quando ele recebe o perdão de Deus em Cristo Jesus, ele, mesmo diante dessa febre altíssima pela qual ele passou, ele exclama: bem-aventurado, feliz, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. O apóstolo Paulo, quando ele lê esse Salmo 32 e escreve lá em Romanos capítulo 4, ele diz assim: Deus alcança a sua graça, Deus estende a sua graça para os seus. Está com febre? Verifique qual é o problema que está acontecendo aí no seu corpo, para que você possa tratar isso corretamente. Está com febre espiritual? Bem, confesse os seus pecados, receba o perdão que vem de Deus, porque Deus quer estender também para você a sua graça e o seu amor. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau, tchau.